Imagina só essa cena. Você acorda amanhã, liga a TV ou pega o celular e se depara com uma manchete gigantesca estampada em todos os jornais, portais e redes sociais. A notícia é uma bomba. Marte é oficialmente habitável. Não é ficção científica, não é filme, não é livro de ficção. É real. A NASA confirma, os cientistas do mundo todo endossam. Dá para respirar no planeta vermelho. Tem água potável em abundância, a temperatura é controlável e até alimentos simples podem ser cultivados lá. Já pensou no que isso significaria? Como você reagiria de imediato? Será que você ia comemorar, já começando a sonhar com uma nova vida longe da Terra? Ou ficaria desconfiado, achando que tem coisa estranha nessa história? E mais, você teria coragem de arrumar as malas, se despedir daqui e comprar uma passagem só de ida para o vizinho cósmico? Mas calma. Não se empolga rápido demais, porque o que parece um sonho perfeito pode esconder mistérios, perigos e consequências que pouca gente parou para pensar. E antes de eu continuar a te revelar todos os detalhes desse cenário, já faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like agora mesmo e comenta aqui embaixo o que você faria se descobrisse que Marte virou um lugar habitável. Quero ver quem teria coragem de largar a Terra de uma vez e apostar todas as fichas no desconhecido. E sabe o que é mais curioso? Essa obsessão por Marte não começou agora. Desde que o ser humano aprendeu a olhar para o céu, Marte sempre chamou a atenção. Os povos antigos olhavam aquele pontinho vermelho e já achavam que tinha algo divino ali. Os babilônios associavam Marte a seus deuses da guerra. Os romanos, que acabaram dando o nome que usamos até hoje, ligaram o planeta a Marte, o deus romano da guerra, justamente por causa da cor avermelhada, como se fosse sangue ou fogo queimando no espaço. A presença desse planeta nos céus sempre mexeu com o imaginário humano. E o mais interessante é que no século XIX, essa curiosidade virou quase uma febre. Giovanni Schiaparelli, um astrônomo italiano, disse ter visto canais em Marte, linhas retas na superfície que pareciam rios artificiais. Rapidamente, a galera na época acreditou que só podia ser obra de uma civilização avançada tentando sobreviver. Foi nesse ponto que surgiram teorias, debates, notícias em jornais e até a literatura entrou em cena. H.G. Wells escreveu A Guerra dos Mundos, descrevendo uma invasão marciana, e isso alimentou ainda mais a ideia de que não estávamos sozinhos no universo. Era tudo ficção, mas a dúvida ficou latejando. Será que Marte, de alguma forma, poderia mesmo abrigar vida? Com a corrida espacial dos anos 60 e 70, a ciência começou a encarar Marte com outros olhos. A sonda Mariner 4, em 1965, foi a primeira a chegar perto e mandar fotos. E o que se viu foi decepcionante. Crateras por todo lado, um deserto árido e gelado, nada de rios, nada de florestas, nada de cidades escondidas. Foi como se alguém tivesse dado um balde de água fria em todos os sonhadores. Só que a história não terminou aí. Estudos mais detalhados mostraram que no passado distante, Marte foi um planeta muito mais parecido com a Terra. Havia rios correndo, oceanos inteiros, um clima mais ameno e até uma atmosfera mais densa. Em 1976, a missão Viking pousou por lá, com a missão clara, procurar por vida microscópica. Os resultados? Ambíguos. Não dava para confirmar vida, mas também não dava para negar completamente. O suspense só aumentou. E aí veio a virada de jogo. Em 2015, a NASA soltou uma bomba. Foram detectados rastros de água salgada escorrendo pela superfície em determinadas épocas do ano. Não era água em abundância, como rios da Terra, mas era um sinal claro de que Marte ainda tinha mais segredos do que parecia. E em 2020, cientistas italianos foram além. Usando radares de sonda Mars Express, encontraram evidências de um lago subterrâneo de água líquida no polo sul do planeta. Agora pare e pensa, se existe água líquida em Marte, o que pode estar vivendo escondido lá embaixo? Bactérias alienígenas, micro-organismos adaptados a condições extremas. Vida diferente de tudo que a gente já viu. E não subestime isso de jeito nenhum, porque olha só, quando a gente fala em vida, muita gente imagina logo um ambiente agradável, cheio de verde, com água cristalina e temperaturas perfeitas. Mas a verdade é bem diferente. Aqui na Terra, as formas de vida mais resistentes não nasceram em paraísos tropicais, e sim nos lugares mais extremos e hostis que você pode imaginar. Surgiram no fundo dos oceanos, em regiões tão profundas que a luz do sol nunca chega. Surgiram em cavernas de gelo, onde qualquer ser humano comum congelaria em poucos minutos. Surgiram em vulcões fervendo, em águas cheias de ácido, em lugares em que a lógica diria que nada deveria sobreviver. E mesmo assim, a vida deu um jeito.
Se a vida conseguiu nascer e resistir nesses cantos improváveis, por que não poderia também existir, ou pelo menos ter existido, em Marte? Essa é a grande pulga atrás da orelha da ciência até hoje. Agora, vamos dar um passo além nessa imaginação. E se de repente Marte se tornasse realmente habitável, agora, neste exato momento? Imagina acordar e descobrir que a atmosfera mudou, que já dá para respirar lá sem traje espacial, que tem água potável disponível e até a chance de cultivar alimentos. Cara, a confusão seria gigantesca, maior do que qualquer coisa que a gente já viveu. Todos aqueles projetos que hoje parecem apenas sonhos milionários de bilionários ou filmes de ficção científica iam ganhar um empurrão imediato para virar realidade. Não ia demorar nada para bilhões e bilhões de dólares serem investidos em colônias, em naves, em estruturas inteiras pensadas para receber gente. O Elon Musk, por exemplo, já falou várias vezes que quer levar humanos para Marte até 2030. Agora imagina se alguém anuncia que Marte é habitável. Ele ia ser o primeiro a querer lançar foguete atrás de foguete. E não só ele, países, empresas, governos, todos iam entrar numa corrida maluca. Uma disputa por território, por recursos e, claro, pelo título de primeiros colonizadores do planeta vermelho. Mas aí vem o choque de realidade que não dá para ignorar, porque Marte não é a Terra e nunca vai ser. Mesmo que a atmosfera de repente se tornasse respirável, ainda teria vários problemas. A gravidade, por exemplo, é bem menor que a da Terra, e isso poderia causar efeitos estranhos no corpo humano a longo prazo. Ossos mais fracos, músculos atrofiados, até impactos na circulação do sangue. Fora as tempestades de poeira, que podem ser tão violentas que cobrem o planeta inteiro e duram meses. E como se não bastasse, a radiação em Marte é bem mais intensa do que aqui, já que o planeta não tem um campo magnético forte para proteger a superfície. Ou seja, viver lá não seria tão simples quanto comprar uma passagem e começar uma nova vida. A grande questão é: será que a gente estaria mesmo trocando um planeta em crise, cheio de problemas causados pela própria humanidade, por outro ainda mais perigoso, com desafios que a gente talvez nem consiga vencer? E calma, porque a coisa ainda fica mais tensa. Existe uma ideia chamada terraformação. Em resumo, seria transformar Marte em algo parecido com a Terra, mudando sua atmosfera, soltando gases para aquecer o planeta, alterando o clima até que ele se tornasse um lar mais familiar para a gente. No papel, parece maravilhoso, quase um sonho, mas na prática é um risco gigantesco. Porque pensa só, se a humanidade mexer demais, pode acabar destruindo possíveis formas de vida marciana que já existem, mesmo que sejam apenas bactérias microscópicas. Isso já seria uma perda enorme, já que provaria que não estamos sozinhos no universo. Mas o pior é que a manipulação pode dar errado e criar um ambiente tóxico, impossível de controlar. E tem mais, existe também o perigo do contato entre micro-organismos da Terra e micro-organismos de Marte. Já pensou em uma pandemia interplanetária? Uma mistura de formas de vida que nunca deveriam se encontrar? Pode soar como ficção científica, mas não é. A própria NASA considera esse risco real e leva isso muito a sério. Mesmo com todos esses riscos enormes, o fascínio não diminui, muito pelo contrário. Hoje, o rover Perseverance e o helicóptero Ingenuity já estão em Marte testando novas tecnologias, colhendo amostras de rocha e solo e se preparando para, no futuro, trazer esse material de volta para a Terra. E pensa comigo, se nessas amostras aparecer qualquer sinal de vida, mesmo que seja o menor micro-organismo possível, isso vai ser uma das maiores descobertas da história da humanidade. Vai mudar a ciência do avesso, vai obrigar a filosofia a se reinventar, vai mexer com religiões do mundo todo. Afinal, se a vida não é exclusiva da Terra, tudo aquilo que a gente achava saber sobre a nossa singularidade no universo vai por água abaixo. E aí chegamos na pergunta que pode ser a mais polêmica de todas. Se Marte realmente se tornar habitável, quem vai ser o dono dele? Será que o planeta vai ser considerado um patrimônio da humanidade inteira, como se fosse um lar cósmico compartilhado? Ou vai acabar nas mãos dos países mais ricos e das empresas bilionárias que conseguirem fincar bandeira primeiro, criando um novo tipo de colonização, só que agora fora da Terra? Essa disputa pode ser bem mais intensa do que qualquer guerra que a gente já viveu. E agora eu jogo para você.
Se tivesse a chance, você teria coragem de largar tudo e começar uma nova vida em Marte, mesmo sabendo de todos esses riscos, perigos e incertezas? Pensa bem antes de responder. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, porque eu quero muito saber o que você faria. E não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda tem muito mistério vindo por aí.